Salve, fiel! Salve, galera do Timão! Fiel, vamos ver aqui as últimas notícias e informações do Corinthians logo após a classificação. Tudo que repercute lá no Parque São Jorge, fiel. O Coringão se classificou na Bacia das Almas, no sufoco, mas classificou. E agora começa a botar medo nos antes. Começa a fazer São Paulo e Palmeiras tremer. Mas antes, você sabe, tem o Novo Horizontino. É muita cautela. Representa, fiel, e vamos ver aqui o que a imprensa vai falar do Coringão. Vamos lá, fiel, fortalece. Isso é Corinthians, Osmar Garrafa. Na luta, você viu o time que mais tem partida no ano, sem a pré-temporada adequada, mas com muita raça e sede, como disse o Thiago Salazar. E o Hugo, esse grande destaque, né? Não tenha dúvida, não é novidade. O Hugo realmente tem demonstrado uma identidade com o Corinthians sem igual, muito pouco tempo de clube, é um cara identificado com o Corinthians, vive uma grande fase, deve realmente ir à Copa do Mundo e vou um pouco mais além, essa história de Hugo à Copa do Mundo, Hugo à Copa do Mundo apenas como terceiro goleiro, não. Acho que pelo momento dele dá para se pensar em outras situações, né? Mas é uma outra questão. Sobre o Corinthians, não esteve bem ontem na partida e não dá para exigir do Corinthians... A Portuguesa fez uma grande partida. Que ele vá bem em todas as partidas por esse calendário maluco que está vivendo. Sim. E cabe, o Alex, ao Dorival Júnior ter esse entendimento. Por isso, eu já adianto, para mim, na quarta-feira contra o Cruzeiro, eu iria com o time completamente desfigurado, né, priorizando o jogo do próximo sábado, que é muito difícil contra o Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte, Alex. Porque se você desgastar os titulares contra o Cruzeiro, você tem a mesma situação do que aconteceu nessa semana e que o Dorival reclamou ontem na coletiva. Verdade. Ele falou que a Portuguesa ficou se preparando a semana inteira, enquanto nós, né, como Corinthians, fomos ao Paraná enfrentar o Atlético Paranaense com o time titular. Se ele colocar o time titular contra o Cruzeiro, ele vai desgastar ainda mais o time para pegar o Novo Horizontino fora de casa, que em tese é mais forte do que a Portuguesa, porque fez a melhor campanha, e não no domingo, e sim no sábado. O que é um dia menos, inclusive, de preparação. E é longe, né? Então, o desgaste é muito grande, é tudo muito difícil. Então eu tenho quase que certeza de que o Dorival Júnior vai colocar um time, se não reserva, quase todo reserva, e aquele risco calculado, né? Assim, um risco maior de descartar 3 pontos no Campeonato Brasileiro em prol de uma possibilidade maior de você chegar a mais uma final de campeonato e disputar um título. Time inteiro reserva. Eu iria eu também, eu iria. No máximo goleiro, o Campeonato Paulista para o Corinthians, na minha opinião, ele é muito importante. O Corinthians já bateu campeão da Supercopa do Brasil. Se ganha o Paulista, Alex, né, no campo da hipótese, se ganha o Paulista, ele tem muita tranquilidade para a sequência da temporada. E mais, e transfere uma pressão enorme, tudo no campo da hipótese, tá? Transfere uma pressão enorme para o rival Palmeiras. Você imagina, né? Imagina. Passaram São Paulo, né? Não, mas estamos no campo da hipótese. Estamos no campo da hipótese. Você está falando como se o Palmeiras tivesse passado na final. Os dois são pressionados. Os dois são mesmo que o Palmeiras não passe, né? O Corinthians, 4 títulos, tudo campo da hipótese, tá? E o Palmeiras ainda brigando. Então, para o Corinthians é muito importante o Campeonato Paulista, porque ele teria um ano tranquilo. Então, não dá, o Corinthians não tem elenco para abraçar a temporada de todos os campeonatos. Sim. Então, acho que o Campeonato Paulista é muito importante, sim, para o Corinthians. Eu priorizaria o jogo contra o Novo Horizontino. E neste ano, o Campeonato Paulista passa a ser também muito importante para o Palmeiras. Ao contrário do que era 2, 3 anos atrás, em que o Paulista era só mais um campeonato perto de outros mais importantes que o Palmeiras ganhava, agora não. O Abel está pressionado. Já são 2 anos sem conquistar um título sequer. Então, o Paulistão para o Palmeiras, assim como para o Corinthians e também para o São Paulo, que precisa de uma reafirmação, o Paulistão virou Paulistão mesmo, não tem nada de Paulistinha, não. Se o Palmeiras se o Palmeiras não ganha o campeonato, um exemplo, e o Corinthians ganha o campeonato, a pressão do lado de lá, mas ela vai ser gigantesca, pela rivalidade, por tudo. Exatamente. É claro que o jogo é jogado, o lambaria pescado, tem muita coisa para acontecer. E se o Corinthians ganhar do Palmeiras, então mas pode ser um Novo Horizontino, campeão paulista. Pode, a gente não sabe, pode. Mas a gente só está trabalhando. As máquinas, fosse eu, Dorival, fosse eu treinador do Corinthians, até o Hugo não jogaria. Eu também. É time totalmente reserva. Até o Dorival time totalmente reserva. Descansa o Dorival. Descansa, põe ali todo mundo dentro de uma caixinha e vai para quente e bela Novo Horizonte no final de semana. É isso, aí sim, aí vai todo mundo focado. Bom, agora é o seguinte, nós vamos fazer contato com o Alexandre Silvestre, que está lá no Parque São Jorge.
Boa noite, Silvestre. Boa semana para você. O goleiro Hugo foi o destaque mais uma vez na partida pelas excelentes defesas, mas também aconteceu algo extremamente absurdo. Ele sofreu ataques da torcida da Portuguesa ao sair de campo. Então, conta pra gente o que de fato aconteceu. Foram 2 torcedores da Portuguesa. O Hugo Souza, herói, ficou até mais tarde no gramado, dando entrevista. E quando ele estava deixando o campo do Canindé para descer o túnel do time visitante que dá acesso ao vestiário ocupado pelo Corinthians no jogo de ontem, fica bem pertinho ali da parte da arquibancada atrás do gol, de um dos gols, do gol oposto à marginal. E 2 torcedores xingaram o Hugo Souza de tudo quanto é nome, de tudo quanto é jeito. Um terceiro torcedor advertiu os outros 2, pediu parem com isso. Mas em vez de eu ficar explicando, vamos colocar o vídeo. Então, com muita atenção, vamos ver o vídeo, escutar o que os caras disseram e depois os desdobramentos eu conto pra vocês. Aí, ô seu sem dente, aí, ô sem dente, vai cortar esse cabelo aí, ô piolento, seu piolento, seu filho da O Hugo Souza, até o momento que eu tenha conhecimento, não se manifestou. A Portuguesa, depois da cena, ontem mesmo, já emitiu uma nota de solidariedade ao Hugo Souza, goleiro do Corinthians, dizendo que é totalmente contra esse tipo de atitude, que vai apurar o caso e eventualmente punir os 2 torcedores que xingaram, que ofenderam com cunho racista o Hugo Souza. Corinthians hoje na Federação Paulista, durante o Conselho Técnico, cobrou a federação também já emitiu nota dizendo que é totalmente contrária e esses torcedores devem ser punidos aparentemente tanto pela Portuguesa quanto pela Federação Paulista, e precisa ver que tipo de punição administrativa a FPF pode colocar em cima dessa história. Tá certo, Silvestre. Obrigada por todas as informações. Isso é atitudes descabidas, né? Mas, Silvestre, volta aqui, porque é o seguinte... eles querem... Vão comentar? E o desempenho do Hugo? Sobre essa notícia de cunho racista, a Portuguesa se pronunciou de forma muito rápida. Isso é importante, a gente tem que colocar um basta nesta questão. E sobre o Hugo, né? O Hugo tá focado na carreira dele, Copa do Mundo, ele deu entrevista ontem, conversou com a gente, né? Ele tá com esse pensamento e tá merecendo realmente, porque parece que nasceu no terrão, Alex. Parece que nasceu no terrão, cara. Em tão pouco tempo ele já é um ídolo, não é, Alex? Já, sem dúvida nenhuma. Ele é o maior ídolo do Corinthians hoje, maior na minha opinião. E idolatria é uma questão muito subjetiva e pessoal. Cada um tem seus critérios para falar quem é ídolo e quem não é. Para mim, vendo o Corinthians e o elenco atual e de alguns anos para cá, o Hugo é o maior. Depois pode vir o Yuri Alberto, pode vir o Memphis Depay, mas assim, o Hugo e Memphis para mim não cabem na mesma frase em termos de idolatria. Não, claro. Então o Memphis foi importante quando chegou, ajudou o time a não cair, levou para Libertadores, junto com o Hugo, com o Yuri, com outros jogadores importantes também, o Garro, mas o Hugo Souza, não só pela qualidade em campo, mas pela identidade que ele construiu com a torcida, com o clube, acho que ele já ganha um status de ídolo. Sem contar que ele decide. E essa imagem, quando ele abraça a torcida corintiana, é uma imagem emblemática do Hugo. Olha que foto linda. Né? E é espontâneo, né? Não é nada forçado. É um abraço que ele dá na torcida corintiana por retribuir. Aliás, por falar em retribuir, a torcida do Corinthians agradece, mas muito, né? Pelo menos com os corintianos que eu tenho conversado, né? Agradece demais. Estão pensando até em fazer um busto, não dentro do Parque São Jorge, mas nas proximidades, a Carlos Miguel. Né? A torcida do Corinthians ama o Carlos Miguel, que deu banana pro Corinthians e vazou, e aí surgiu o Hugo da Fiel, né? Então, a torcida corintiana é muito grata. Não sente falta do Carlos Miguel, a torcida corintiana? O Carlos Miguel fez tudo certinho na visão da torcida corintiana, foi embora na hora certa, porque ele saiu e chegou esse espetacular goleiro chamado Hugo, que já é ídolo da torcida corintiana. E ele tem uma característica a mais, que para um goleiro é muito importante, até para se diferenciar de outros, que é a qualidade de pegar pênaltis, né? Ontem, por exemplo, ao todo, foram 10 pênaltis batidos contra o Hugo, ele pegou 3. 30% das cobranças de pênalti para um goleiro é um aproveitamento muito bom, né, cara? Ele é muito fera nisso. E isso vai ajudá-lo a levar para a Copa do Mundo, inclusive. É isso aí. E no Corinthians é aquilo, o raio cai várias vezes no mesmo lugar. Ó o abraço. Ó o abração, é isso aí.
Bom, agora nós vamos... Teve os representantes aqui de Palmeiras, São Paulo, Corinthians e também do Novo Horizontino. A definição das semifinais sobre datas e horários não aconteceu por sorteio, ela aconteceu por um pedido acatado pelos clubes e pela federação das emissoras que detêm direito de transmissão. Corinthians e Novo Horizontino, na verdade, Novo Horizontino e Corinthians em duelo único em Novo Horizonte, vão se enfrentar às 8h30 da noite do sábado. E Palmeiras e São Paulo às 8h30 da noite também, no domingo, na Arena Barueri, também em confronto único. Corinthians e Novo Horizontino, seus representantes aqui na sede da Federação Paulista, deixaram claro que não ficaram satisfeitos, gostariam de jogar no domingo e explicaram o motivo. Corinthians vai jogar contra o Cruzeiro pelo Brasileirão quarta-feira agora, fora de casa no Mineirão. E o Novo Horizontino também tem um duelo importante em casa, mas pela Copa do Brasil, que vale vaga à terceira fase da competição contra o Nacional do Amazonas. Enfim, ambos não gostaram de jogar no sábado, mas também compreenderam a decisão da federação seguir a orientação das detentoras de transmissão e lembraram da alta premiação que é paga a estes clubes, por isso que tudo resolvido numa paz, apesar dessa insatisfação. Lembrando que agora é o seguinte, se der Corinthians e Palmeiras na final do Paulistão, o mando do segundo jogo será do Palmeiras. Agora, se tivermos um majestoso Corinthians e São Paulo, temos duas possibilidades. Corinthians passando com vitória, São Paulo passando nos pênaltis, dá segundo jogo em Itaquera Neoquímica Arena. São Paulo passando com vitória, aí sim o São Paulo vai poder decidir o segundo jogo, porém no Brinco de Ouro da Princesa, onde ele mandará essa partida, já que o Morumbi estará alugado para um show de rock. Michele, passo a bola para vocês comentarem, daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Obrigada, Salazar. O que vocês acharam? O Corinthians realmente vai ser prejudicado por jogar no sábado, na opinião de vocês? Acho que não é nem se sentir prejudicado. Alguém ia ter que jogar no sábado, alguém tinha que jogar no domingo. Se você olhar o peso dos dois confrontos, com todo respeito ao Novo Horizontino, um clássico choque-rei é mais pesado do que um Novo Horizontino e Corinthians. E até onde eu sei, a tradição do nosso futebol me mostra que o domingo é o dia mais importante para o futebol do que o sábado. Mas então, esse horário é ingrato, não, o horário é horroroso de qualquer lado, de qualquer dia. Não estou nem dizendo do horário das 8h30, mas em termos de cara de jogo, acho que Palmeiras e São Paulo, sim, tem cara de um clássico que tem que ser no domingo, Novo Horizontino e Corinthians jogam no sábado. E só acrescentando, né? Caso o Novo Horizontino passe com vitória, o mando final é em Novo Horizonte. Sim. Pelo menos até o momento. Jogo bom é à tarde. Eu gosto do jogo 4h30 da tarde, no sábado e no domingo. E ponto. Ou 6h30 no domingo. A nossa cultura é 4 horas, né? 4 horas da tarde. No Rio, às 17, por causa da praia. 8h30 é muito tarde. Bom, chegou a encontrar um substituto para o Yuri Alberto? Seria a chamada Yuri dependência. O Corinthians com Yuri Alberto no ano passado, por exemplo, conseguiu um rendimento de 60% dos pontos conquistados com o Yuri jogando. Sem o Yuri em 2025, esse rendimento de conquista de pontos cai para 40%. É uma distância considerável. Yuri Alberto, nesse ano, antes de estourar a coxa, ele está no departamento médico, grau 2, lesão muscular, deve ficar afastado mais algumas semanas fora do Campeonato Paulista, certamente. O Yuri Alberto, até se machucar, ele havia completado 9 partidas, com 3 gols e 1 assistência. E um dos gols foi o gol do título, com o chapéuzinho e tudo no goleiro, lá na Supercopa do Brasil em Brasília, contra o Flamengo. Guinegão, na ausência do Yuri Alberto, foi chamado ontem pelo Dorival, jogou, negou o fogo, raçudo, correu bastante, mas não fez gol. Perdão, aqui esqueci o nome do outro rapaz, o Pedro Raul. Pedro Raul perdeu um gol debaixo da trave no segundo tempo, no finalzinho da partida. O Vitinho fez o dele, desencantou, primeiro gol, só que não é, primeiro gol do Vitinho, camisa do Corinthians, só que ele não é centroavante, joga mais no lado. Fez o gol importante pro Corinthians, que levou para a decisão de pênaltis. E o Memphis Depay, que já jogou de falso 9 até na seleção da Holanda, é um jogador que pode renovar com o Corinthians. Ele ainda não está fisicamente muito bem, então não está conseguindo tapar a ausência do Yuri Alberto. Mas sobre renovação do Memphis, o contrato termina em julho desse ano, daqui a pouquinho. O Marcelo Paz conversou com a imprensa na Federação Paulista. Vamos ouvir e ver o diretor executivo do Corinthians, Marcelo Paz. Eu entendo que o Corinthians quer, eu entendo que ele quer. Precisa conversar, mas o momento agora ainda é de
resolver essa dívida que tem com ele, que se acumulou aí por diversos fatores, e depois tratar de renovação. É que ele viaje para o Mundial com a situação dele resolvida, né? Eu entendo que esse é o caminho ideal, e se a gente puder atingir o caminho ideal, seria excelente. Partes. Primeiro, a Yuri dependência, Garrafa. Para mim não é nenhuma surpresa, porque eu tenho defendido o Yuri há muito tempo, né? O Yuri é peça importantíssima. Nos jogos decisivos, então, ele tem sido cara, né? Agora, o Guinegão negou fogo. O Corinthians foi mal ontem, o Dorival admitiu isso. O Corinthians num todo foi mal. No jogo a Portuguesa mereceu ganhar. No jogo a Portuguesa mereceu ganhar. Então não é questão ou centroavante ou não. Que o Yuri Alberto faz muita falta. Hoje você precisa ter um elenco, Alex. O Corinthians tem um bom time titular. Hoje, agora, melhorou um pouquinho. O Dorival tem algumas até opções no banco, mas ainda não tem um grande elenco. E claro que o Yuri faz falta. E se o Corinthians, por um acaso, chegar à decisão, não vai ter o homem-gol. E aí é difícil, hein? Claro. Acho que tenha falhado não, Dodô. Eu já vou chegar no ponto aí também. Goleiro com um nível dele, tem que tirar aquela bola. Mas eu vou explicar o porquê, Domênico. Do jeito que tava ali, eu já vou chegar nesse contexto aí. Mas antes de chegar no gol... o Corinthians no primeiro tempo, Dodô, ele poderia já ter descido pro intervalo com 3 na lomba, mano. É verdade. A Portuguesa perdeu um gol ali cara a cara, antes de sofrer o pênalti ali, que o Hugo Souza manda pra escanteio, porque aquela bola resvala no Hugo Souza, que a bola vai por cima do travessão. Teve o lance ali que André Ramalho e Mateuzinho, um deixa pro outro deixa pro um. O jogador da Portuguesa deu um tapa no meio dos dois ali, saiu cara a cara com o Hugo Souza, que acabou cometendo o pênalti. Goleiro, quando sai assim, geralmente acaba fazendo o pênalti, e não foi diferente, ele acabou fazendo, mas defendeu. Quando ele defende esse pênalti, eu falei, porra, agora o Corinthians vai inflamar no jogo. Porra, tava tomando maior sufoco, o goleiro pegou o pênalti, agora é a hora do Corinthians entrar no jogo. Não entrou. E ainda no final do primeiro tempo, Domênico, o Ranielli, cara, na boa, que partida bosta do Ranielli ontem. Que isso? Nossa, o André jogou mal também, o próprio... Não, mas o Ranielli, o Domênico Gatto, ele tem um potencial pra ser melhor do que ele vem sendo. Mas o Ranielli, te falar, mano, ontem o Alan acabou entrando também, ganhou uma oportunidade como titular, foi muito mal, o próprio André não tava bem, o Bidon um pouco aparecia no primeiro tempo também, tava sobrecarregado, lá na frente o Memphis numa tiriça do cacete, o Guinegão também não conseguia fazer lá muita coisa porque a bola também não chegava, mas te falar, o meio campo do Corinthians, mano, o semblante do fracasso era o Ranielli. Tudo que ele tentava, ele errava. Tanto que aquele lance, Domênico, que gera o gol da Portuguesa, é um lance que ele tá praticamente na lateral do campo, com possibilidade ali de mandar a bola pra frente. Ele põe força na bola, mas ao invés de mandar pra frente, ele manda pra cima, ele manda pro alto. E vou te falar, esse para-raio de zica desse André Ramalho também, na hora que o Ranielli dá o chutão pro alto, e parecia que queria ganhar um leitão, chutando aquela bola na fazenda lá pro meio da área. O André Ramalho tá posicionado sozinho, Domênico Gatto, aonde a bola vai cair. O jogador da Portuguesa, obviamente, que se aproxima dele pra tentar ali brigar por espaço, mas o André Ramalho, ele não sobe um gilete do chão contra um jogador que é mais baixo que ele. Cara, tudo que vai acontecer contra o Corinthians passa pelo pé do André Ramalho. Todo lance que gera algum tipo de perigo, o André Ramalho tá envolvido no lance. E ontem, Domênico, na hora que ele perde aquela disputa de cabeça, que a bola sobra pra entrada da área, e também o jogador da Portuguesa que acaba fazendo o gol ali sem marcação nenhuma, ninguém encosta no cara pra fazer uma abafa, pra dificultar o chute. É um lance, Domênico, que se você olhar de frente, a bola ela vem rasante e passa no meio dos dois ali, tanto do André Ramalho quanto do jogador da Portuguesa, e acaba enganando o Hugo Souza. É uma bola que vem com muita velocidade da entrada da área. A bola, você pode falar, é defensável. É pelo nível do goleiro que é o Hugo Souza, mas é muito difícil um goleiro, talvez ali naquele momento, agir num ato reflexo e conseguir fazer essa defesa. Se faz uma defesa que você fala, puta defesaça, e se toma, as pessoas começam a falar, pode ser falha. Mas eu não encaro como falha não, porque pra mim quem falha primeiro é o Ranielli, na sequência André Ramalho, e depois pelo fato de não ter cobertura no jogador que chuta. Mas aí, cara, pô, quando eles tomam um gol, teve uma oportunidade com o Memphis ali também, absurda, que ele acaba desperdiçando no primeiro tempo. Volta lá depois aí do intervalo, o Dorival acaba colocando o Garro também, junto com o Bidon, para tentar um pouco mais de criatividade, e o Corinthians não consegue absolutamente nada. Até a pausa ali para hidratação, por volta aí de 20 minutos, 22 minutos, o Corinthians era um time morto dentro de campo. E começa a melhorar quando entra o Vitinho, entra ali o Kaique, o Dieguinho, enfim. Aí o Corinthians ele começa a ter uma sobrevida. Aí o Corinthians ele começa a ir pra cima da Portuguesa, mas nada de qualidade técnica, nada de construção de jogada. Era mais na base do abafa porque ele tava perdendo o jogo. Tanto que aí consegue um empate aí num belo lançamento do Mateuzinho. Uma baita dominada do Vitinho também ali, já praticamente ajeitando pra fuzilar o goleiro. E a finalização também, porra, é aquele negócio.
É o que a RG comentou antes do programa, a gente tava trocando ideia, ele falou, mano, lembra muito o Jairzinho. E eu concordo com a RG, eu não vi o Jairzinho, mas se eu vi o Vitinho eu já tô satisfeito. Feito um comentário desse, seu louco. A fuzilada que o Vitinho deu parecia o Jairzinho, o RG. Uma paulada ali sem chance em cima do goleiro. E parabéns, Vitinho, é isso que você foi contratado pra fazer e é isso que você fez, decidir um jogo. Mas ontem, o Quintino, na hora que foi pros pênaltis, aí eu já tinha certeza que o Corinthians passaria. Porque o psicológico da Portuguesa foi pro cacete. Mesmo o Garro começando, desperdiçando ali e tudo mais. Mas, cara, na boa, quando você tem um goleiro do naipe do Hugo Souza, é difícil você não acreditar que você vai passar. Porque o Hugo Souza, cara, é aquele maluco, é um herói que não usa capa, Domênico, sabe? É aquele cara que realmente vai e vai dar conta do recado. Por mais que a bola, em determinado momento, tenha passado no meio das pernas dele também numa cobrança de pênalti do jogador da Portuguesa, enfim. Mas é aquele cara, mano, que ele parece que cresce 3 vezes o tamanho dele na hora da cobrança. O jogador que vai bater contra ele costuma gelar, mano. Vide o próprio cara que perdeu na hora do jogo, nas alternadas ele perdeu também. Ele também perde de novo o pênalti. Então o Corinthians ele consegue realmente avançar, fez a sua obrigação. O René. Por mais que o Corinthians tenha sofrido, mas independente da sofrência, Bento, o Corinthians conseguiu a obrigação dele, que era avançar, cara. Pra mim aí o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras aí, eles tinham a obrigação de avançar. Eu não vou zoar o Santos agora, Quintino, porque eu tô falando sério. Pra mim o Santos era inferior ao Novo Horizontino, então eu não acho que era tanta obrigação do Santos assim passar. Tanto que eu coloquei na aposta que eu fiz na KTO, coloquei o Novo Horizontino passando e me ferrei por causa do Corinthians, que eu coloquei que o Corinthians passaria no tempo normal e quebrei a cara. Mas o Corinthians ele conseguiu fazer essa obrigação dele, Bento, e agora vai pegar o Novo Horizontino fora de casa, mas eu acho que tem tudo pra reviver a final do Paulista do ano passado. Pra mim a final é Corinthians e Palmeiras. Ô, mano, deixa eu fazer uma pergunta pra você, que eu vi nos últimos 2 jogos, pode ser que seja mais, eu vi até uns jogadores comentando, o Corinthians eu achei meio sem perna, cara, no jogo contra a Lusa, você não achou, não? Mas o Dorival, Bento, ele acabou rodando o time. Tanto que o André, que não tinha jogado contra o Atlético Paranaense, ele volta, mas ele saca do time o Gabriel Paulista, ele saca do time aí o Matheus Pereira. Então ele tem feito essas adaptações aí no time para justamente tentar meio que dar uma oxigenada na galera e preservar alguns outros jogadores. Mas eu vou te falar, Bento, eu sei que hoje existe uma romantização, uma vitimização do jogador moderno em falar que tá cansado. Esses caras, Bento, eles começaram a treinar praticamente no meio de janeiro. A gente tá chegando agora no final de fevereiro. A gente tá falando de 1 mês e meio de trabalho, cara. É inadmissível um jogador profissional, cara. Um jogador profissional que joga 2 vezes por semana, no mês de fevereiro, que nem terminou ainda, falar que não tem mais perna, mano. Cara, eu sei que tem um monte de fisiologista de YouTube aí que vão falar, você também não é fisiologista, mano. Mas eu me baseio em declarações de jogadores que trabalham comigo. Cicinho, Emerson Sheik, Michel Bastos, Kleber Gladiador, todos eles falam que é um absurdo. Porque hoje, Bento, é muito mais fácil e cômodo dormir no barulho de fisiologista e preparador físico e falar, não, o seu CK tá muito alto. Qualquer atleta de alto rendimento, qualquer atleta que faça uma atividade física diária, ele vai ter um CK alto. Então, e eu posso falar isso porque eu faço exame também, o CK ele determina aí a destruição muscular, o seu desgaste muscular. Qualquer cara que treina pesado, não dá pra você se basear naquela medição que o laboratório coloca do teu lado, pra você ter como referência. Porque aquela medição serve pro cara comum. Dessa vez eu vou discordar do mano, porque os jogadores do Corinthians não tiveram férias, não fizeram pré-temporada, os caras tiveram 10 dias de descanso. 10 dias de descanso não, 10 dias de bebedeira praticamente. Eu fui comemorando o título, pô. Comemorando a Copa do Brasil. E depois fui comemorando a Supercopa. Os caras não tiveram descanso, pô. Então dessa vez aí, mano, não vou concordar com você. Os caras estão cansados sim. Agora, já que ainda é início de Brasileirão, o Corinthians está lá na parte de cima do Brasileirão, já fez uma gordurinha, dá pra entrar com reserva contra o Cruzeiro. O Cruzeiro, se eu não tiver enganado, também vai fazer jogo decisivo lá em Minas, né? Eles parecem que ganharam 2-1 agora no final de semana. Parece que vão fazer jogo decisivo. Não sei contra quem. Então, provavelmente o Cruzeiro também vai poupar, vai entrar com um mistão. E o Corinthians também entra com um mistão, pô. Elenco do Corinthians dá pra jogar lá tranquilo. Se buscar um empate lá, tá de bom tamanho. E se perder para o Cruzeiro, não é nem um bicho papão, não. Não é um bicho de 7 cabeças. Tá tudo bem. O que importa é se classificar no sábado. Pensei que o jogo do Corinthians ia ser no domingo, mas vai ser no sábado. O que importa é se classificar no sábado. Fiel, representa com like aí, beleza? Vou contar com sua ajuda. Fortalece. Tamo junto, Fiel. E vai,